Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. E Casa apresenta oficialmente novo zagueiro para a disputa da Fares Lopes. Após empate no último final de semana, Campo Grande realizou treino na nossa capital para jogo de amanhã. Delegação alvinegra seguiu agora há pouco para Curitiba, após realizar coletiva em Porangabuçu. Fortaleza finaliza treino para enfrentar o Flamengo quarta-feira no Castelão. Diretoria do Ferroviário tomou posse para o treino de 23-25. América de Natal é campeão brasileiro da Série D e um jogo hoje à noite movimenta o futebol brasileiro na Série B. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem para Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do timaço da Vale FM nesta noite de segunda-feira e ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton Sá, pro amigo ligado na 99,9, semana de estreia do Icasa na Taça Fares Lopes, quarta-feira, 15h, fora de casa, o Verdão do Cariri vai estrear na competição, da qual ele é o atual campeão e que vem de 2 finais consecutivas. Fica aí a expectativa, Delton, do torcedor do Icasa para a participação do Verdão do Cariri nessa competição agora em 2022. O time não estreia em casa, estreia fora, depois folga na segunda rodada. Quem sabe, né, essa questão de ter essa folga e se o time for bem na estreia, possa gerar, Marco Valério, um entusiasmo no torcedor já para a sequência da Fares Lopes. É dessa forma que eu penso. Tomara que as coisas assim aconteçam e, de fato, o Icasa consiga atrair a atenção do seu torcedor para a Fares Lopes, mesmo diante das dificuldades que o time tem enfrentado, Marco Valério, para montagem, né, desse elenco para disputar essa competição. É isso, Delton, e a gente já começa com as primeiras do Verdão do Cariri, e quem traz as primeiras informações do Icasa é o nosso querido Aloísio Vilar. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, Delton Sá, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando nesta segunda-feira com as informações do Icasa, semana de estreia, finalmente, né? Quarta-feira o torcedor vai poder acompanhar a volta do Icasa aos gramados. O Icasa estreia 15h contra o Maracanã pela Taça Fares Lopes 2022, isso lá na cidade de Maranguape. E hoje a equipe voltou aos trabalhos. À tarde o técnico Leandro Campos comandou um trabalho com bola aqui no CT Praxedão. E hoje ele resolveu focar nos trabalhos com bola parada. Primeiro, cobranças de escanteio, na sequência, faltas e, para finalizar, cobranças de pênalti. Ele não pôde contar no trabalho de hoje à tarde com o volante paulista, que acabou sentindo desconforto lá na sua lesão na coxa, mas não deve preocupar. O paulista deve viajar com todo o elenco da equipe do Icasa amanhã rumo à região metropolitana de Fortaleza. Mas a diretoria apresentou hoje, de forma oficial, aquele jogador que nós havíamos destacado na sexta-feira, que era o substituto do Charles na zaga do Icasa, ou seja, o zagueiro Dedé, de 28 anos, que estava na equipe do Tocantinópolis. Inclusive disputou o Campeonato Brasileiro da Série D neste ano, pela equipe lá de Tocantins, também Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. E ele concedeu entrevista coletiva à imprensa, destacando inicialmente os trabalhos que já realizou com o professor
professor Leandro Campos e, claro, a expectativa para essa competição. Obrigado pela recepção. Já trabalhei já com o professor Leandro Campos no Juventude Samas. A gente teve lá passagem lá na Série D em 2021. Ô Dedé, você chegou na sexta-feira, ou seja, pouquíssimo tempo de trabalho até a estreia. Como é que você se encontra fisicamente? O que é que dá para passar? Eu fisicamente estou, acho que 70%. Meu último jogo foi dia 20 de agosto, 23. Também não fiquei parado, fiquei trabalhando, fazendo academia. Não estou zerado. Sabemos que é pouco tempo de trabalho, mas o grupo está focado e vamos buscar esses 3 pontos fora de casa. Como é que o Dedé chegou sexta? Já deu para entrosar com o grupo? Porque na quarta-feira já tem um jogo difícil, né? Eu já conheci alguns já de jogar contra e de jogar junto. Já deu para dar uma entrosada. Rapaziada, gente boa e o grupo me abraçou muito bem. Foi que o Leandro Campos pediu esse jogo de estreia contra o Maracanã, Taça Fares Lopes. Uma competição difícil e do outro lado uma equipe que investiu bastante para poder ganhar o título ainda. A gente sabe da nossa capacidade, sabe do elenco que a gente tem e a gente vai lá fora de casa buscar os 3 pontos. A gente está trabalhando muito forte aí. Sabemos que a equipe do Maracanã é uma equipe qualificada como a gente, mas é isso aí, vamos buscar, trabalhar bem forte e quarta-feira sair com os 3 pontos. É a tua primeira passagem, né, pelo futebol cearense, Dedé. Como é que é para você disputar uma competição como essa, com apenas 5 clubes participando? Minha primeira passagem sim, é uma oportunidade boa, né? Um estado onde o futebol é mais forte, é um centro, nunca tinha jogado aqui, uma oportunidade boa. O Icasa, sabemos da grandeza do Icasa, é uma oportunidade que sempre tive vontade de jogar do Icasa. É isso aí, trabalhar que vai dar certo. E essa semana, um curto período, né, de trabalho, dá para dizer que o time já está no ponto de ter uma estreia satisfatória e corresponder ao torcedor realmente da forma que todo mundo espera o time? Tecnicamente a gente pode estar, agora fisicamente ainda não. Vai ter esse jogo, né? Vai ter 10 dias, né, para trabalhar e a partir acho que do segundo, terceiro jogo a gente vai estar já 100% já. Ok, obrigado. Muito bem, essas são as palavras do zagueiro Dedé, a mais nova contratação, a última contratação do Icasa até o momento para essa Taça Fares Lopes. Como ele mesmo destacou, fisicamente ele não está 100%, mas já dá para entrar em campo, já que não tem outra opção. Essa que é a grande verdade. Quarta-feira, o Leandro Campos só tem à sua disposição, fora aqueles jogadores da base, obviamente, o zagueiro André Penalva e agora o Dedé. Ou seja, uma equipe que tem ali um número bem limitado, né, de atletas profissionais que foram contratados para essa competição, mas o Icasa vai trabalhando com o que tem para enfrentar a equipe do Maracanã na quarta-feira e tomara, né, fazendo uma boa estreia, conquistando já de cara 3 pontos nessa competição, Delton e Marco. É uma pena que seja assim, que o Icasa largue na Fares Lopes, né? Uma pena. E quando eu digo uma pena, porque assim, o time tem 11 atletas para colocar em campo, né, o Aloysio? 12, para né? ser mais preciso. 12 atletas. Então qual é a posição que tem um no banco? Qual é? Olha, no meio, Delton, a gente tem ali o Guídio, o L. Carlos e o Paulista. Certo. Só que pelo que a gente acompanha nos trabalhos, o Paulista não deve começar jogando. Então. E sim o Davi fazendo aquela espécie de meio atacante. Então, o Paulista é quem ficaria no banco, pelo menos essa é a nossa primeira impressão. Então fica só o Paulista no banco de jogadores mais rodados, né? E os restantes é tudo uma garotada. Isso mesmo. Que não tem nem experiência de disputar, por exemplo, um campeonato cearense de categoria de base. Tem não. É tudo aqui um campeonato regional que nem conquistaram, não é isso? Isso mesmo, Delton. E então, alguns que vieram através de avaliação, né? Que não são da região, como é o caso do volante Rosalino, né? Que acabou sendo uma descoberta do auxiliar técnico Marcos Vinícius, está por aqui juntamente dos outros garotos. Então isso é que me preocupa, é quando o treinador, Marco Valério, vai olhar para o banco e diz assim, eu preciso mexer no time. E ele não tem essas opções para mexer no time, para disputar uma competição como a Fares Lopes, que só tem 5 times para disputar e que os 5 times querem ganhar o campeonato. Não tem ninguém que vai participar, porque o campeonato não rebaixa ninguém. O campeonato apenas classifica o campeão para uma competição importante como a Copa do Brasil. Então vem todo mundo, aparentemente, bem montado para a competição, à exceção, me parece, do Icasa, com as suas dificuldades financeiras. E realmente eu fico assim, lamento muito que o Icasa não tenha conseguido os recursos necessários para dar ao treinador um time mais competitivo para disputar o campeonato. Porque se esse time ganhar a vaga, vai ser uma surpresa enorme para mim. Tomara que eu esteja
que de fato isso aconteça, mas é improvável que o Icasa consiga a vaga começando o campeonato da forma como o Icasa está começando a Fares Lopes. E quando você fala, viu, Delton, da questão do banco de reservas, a gente sabe o quanto os suplentes são importantes num time de futebol, principalmente no momento em que as equipes podem fazer 5 substituições. Ou seja, você muda quase metade do time. Se você ali mantiver o goleiro, você pode mudar 50% dos jogadores que atuam nas posições de linha, como a gente fala popularmente. Então, é uma mudança que pode determinar uma alteração de comportamento da equipe dentro do próprio jogo, e o Icasa não tem, digamos assim, essa força pelo fato de não ter jogadores mais qualificados ou até mesmo experientes no seu banco de reservas. Vai ter que segurar bastante aí para fazer alguma alteração ou tentar apelar para a garotada, né? É esperar que o time tenha um bom comportamento, que os jogadores profissionais não se contundam, porque é muito arriscado você colocar um jovem atleta que está começando sua carreira, nunca participou de uma competição profissional, para disputar um torneio que tem um certo nível, que é a Fares Lopes, até porque, como você bem disse, ninguém entra na Fares Lopes só para participar. É uma competição deficitária, financeiramente falando, e que só vale a pena você realmente ser o campeão. Porque até ser vice não vale nada, não recebe nada, não vai para nenhum torneio. Então o importante é ser campeão. Então, diante dessa situação, presume-se que todas as equipes que vão participar investem na formação de um elenco de qualidade, mais qualificado para tentar o título, com exceção do Icasa, pelos problemas financeiros já expostos aqui e que é do conhecimento de todos nós. Pois é, o Icasa estreia na quarta-feira contra o Maracanã, essa estreia fora de casa, né, com o elenco praticamente definido, com esses profissionais citados já pelo Aloysio. Depois folga e volta a jogar no dia 9 de outubro. Ganha pelo menos aí 10 dias para trabalhar, né? Como seria bom se o Icasa nesses 10 dias conseguisse aí mais alguns jogadores para colocar nesse elenco e dar ao Leandro um pouco mais de opção no restante da competição. Por quê? Se vier resultado, Marco, eu não tenho dúvida da presença do torcedor. Não tenho a menor dúvida. Se esse Icasa surpreender e vencer lá fora um Maracanã desse, e o jogo na sequência é o Guarani de Sobral no Romeirão, eu não tenho dúvidas da presença do torcedor no Romeirão para acompanhar o jogo do Icasa, né? O que nos resta agora é torcer para que esse time consiga um bom resultado. Eu coloco até dessa forma, surpreenda vencendo fora de casa o seu primeiro adversário, para trazer um pouco de motivação para o seu torcedor e quem sabe até encorajar os dirigentes do Icasa a buscar aí forças e recursos para injetar um pouco mais de atletas nesse elenco para o Leandro Campos. Daqui a pouquinho, Aloysio, você volta com mais do Verdão aqui no Vale Esportes, ok? Ok, Marcos, só uma última informação que a gente recebeu aqui do Ronaldo, que é um dos diretores da equipe do Icasa. Ele diz, o zagueiro Tailan e o Wesley da base jogaram o Campeonato Cearense Sub-20. Então fica aí o registro desses jogadores da base que disputaram essa competição Sub-20 estadual. Casa Daqui a jogou pouco a gente volta. O Sub-20? Ou... Casa jogou quando o Sub-20? Ano passado, né, Delta? Fez quantos jogos no Sub-20? Olha, não vou lembrar, viu? Tá bom, dá uma procurada pra mim, por favor. Tá certo. Tá certo? Dá uma lembrada aí. A hora no Timaço. 18 horas e 24 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Dá uma passadinha na Novo Rio e você vai dar uma conferida nas ofertas para você colocar um Chevrolet 0 km na sua garagem, meu amigo. Conosco também a Águia Proteção, uma empresa líder do mercado de segurança eletrônica. Proteja o seu patrimônio.
A Águia Proteção tem o que você precisa e procura. Super cercas elétricas, cerca espiral, o que garante mais segurança, motores para portão, tem também câmeras de segurança. Monitore sua casa ou comércio pelo celular de onde você estiver. E para facilitar, a Águia Proteção está dividindo tudo em 10 vezes sem juros. Ligue agora, peça já o seu orçamento. 993 38 36 29. Se você é vendedor de joias e quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Eu disse Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade, meu amigo. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993 3031. Um abraço, Marco Delton, boa noite. A gente fala também da pizzaria e hamburgueria Oval, promoção toda quarta-feira, quarta da pizza. Na compra da pizza G, você vai ganhar um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG e Extra GG, o refrigerante é de 1,5 litro. Você pode saborear também esfirras, lasanhas e beirutes. Confirme o seu pedido pelo 98842-9514. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou seu jardim você encontra no Espaço Verde. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio 1250, Lagoa Seca. O telefone é o 3571-3457. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, meu amigo. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio, na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320. O telefone WhatsApp é o 998125851. O Quintal Cariri apresenta toda quarta-feira a Quarta Diferente, com a participação de vários cantores numa noite muito especial. Cantores como Tony Alves, Edson Bondifarra, Os Cabras e Lampião, Frando Piseiro, Pagode 71 e muitas outras atrações que se revezam no palco do Quintal Cariri. É toda quarta-feira a Quarta Diferente e com entrada franca, hein? Sabor e diversão, é no Quintal Cariri. Informações 988111095 e no Instagram @Quintal Cariri. A temporada das tintas Atacom começou com tudo, pintou um montão de ofertas das melhores marcas para você. Souvenir Draco e Equine, para você deixar sua casa ainda mais linda. Aproveite na loja ou pelo Zap Atacom 99722-6744, temporada das tintas Atacom. Loja na Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio 939, aberto durante a semana das 8 às 19 horas e nos sábados das 8 às 16 horas. Vem para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, EPIs é como a Comercial ZM. Continua a promoção das motosserras Steel pelo menor preço. Lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Só Fumê Service, revestimento Fumê, carros e prédios, cristalização de vidro e envelopamentos para você. Tem película de alta performance com 10 anos de garantia. E ela sendo térmica para você, meu amigo. É só Fumê Service, lá na rua José Marrocos, número 408. O telefone, o WhatsApp é o 98805-4899. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, na rua Dilon Gomes 474, bairro Tiradentes. Telefone 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Bom, mas se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, tem a Gênesis Solar para você, meu amigo. Faça seu orçamento sem compromisso. Você pode financiar 100% do seu projeto. Ou, se preferir, você pode pagar no seu cartão de crédito, tá certo? Em até 18 vezes. Eu falei Gênesis Solar, dá uma passadinha na Gênesis Solar. Você pode chamar no zap 981237956. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon. Pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes selecionados da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, pão árabe, biscoitos e sequilhos. Tem a linha integral, light, multigrãos, aveia integral.
Além disso, tem a melhor massa para pastel do Brasil. Também é produto Panebon Pão Nosso, a massa para pastel Tasquinha. Na hora de comprar a casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Vitor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Se for comprar terreno para investir ou construir, o corretor Daniel Vitor é também um caminho seguro e já te dá uma boa dica. Conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro do Norte. Liga agora, 99615-1864, Daniel Vitor, transformando o sonho em realidade. Vamos falar da Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar, sempre com muita promoção na Madeireira Beira-Rio, Delton. Final de semana, Marco Valério, vai ter o Festival de Açaí. Aí você diz, o que é que tem a ver Madeira com açaí? É porque, como a empresa é do Pará e o açaí vem de lá, a Madeireira Beira-Rio é o seguinte, vou vender mais barato ainda sexta e sábado, dias 30 de setembro e dia 1º de outubro, e vou presentear o meu cliente com açaí direto do Pará, Marco Valério. Então vai ter Festival de Açaí para você que for fazer as suas compras, você que é cliente da Madeireira Beira-Rio. Lá na Beira-Rio, na sexta e no sábado tem Festival de Açaí, com muitas ofertas na Madeireira Beira-Rio. E olha, continua valendo a promoção na Fox para você comprar o seu smartphone. Se você tá com problema, tá negativado, tá com o nome no SPC, não esquenta não. Vai lá na Fox e eles vendem no bom e velho carnê da Fox para você. É isto mesmo, para você sair de smartphone novinho para trabalhar, para usar no dia a dia. Afinal de contas, não dá para viver sem um hoje, né? Diante de tantas atividades do nosso dia a dia. E se você está precisando também consertar o seu smartphone, vai na Fox. Tem 2 lojas no centro de Juazeiro, uma no centro de Crato e outra no Cariri Garden Shopping. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. E lembrando que a Churrascaria Mão de Vaca, domingo de eleição, dia 2 de outubro, a Churrascaria Mão de Vaca vai abrir às 11 da manhã, vai até às 3h30 da tarde, para você almoçar na Churrascaria Mão de Vaca no domingo de eleição. Você vai lá, volta, depois pega a família, vai lá pra Churrascaria Mão de Vaca para você almoçar. E durante toda a semana, você já sabe, aquele atendimento espetacular pro almoço e pro jantar na Churrascaria Mão de Vaca. Tem o melhor churrasco da região e pratos deliciosos que conquistaram a nossa cidade. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741. Conosco também o Hotel Amoarama em Fortaleza, Casa do Caririense na capital cearense, reservas 8533048900. Em nome de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda 0 km com apenas R$ 99,00 de entrada? Pode comprar a Fan 160 cilindradas, vai levar a moto emplacada e vai pagar o restante em 48 meses. Perca tempo não, vá amanhã cedinho na Ares Motos para você comprar a Fan 160 cilindradas com apenas R$ 99,00 de entrada. Só Ares Motos para fazer isso por você, para você sair de Honda 0 km com R$ 99,00 de entrada. Conosco também no Timaço, Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Dessor Sampaio 690, bairro Lagoa Seca. Informações 3571-3758. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Liga agora e peça 988380548. Vou repetir, 988380548. A hora no Timaço. 18h33. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Olha só, Delton, tivemos no final de semana a segunda rodada da Série C do Campeonato Cearense. No sábado, 2 jogos, o empate do Campo Grande fora de casa contra o Pacatuba. Já o Anderson vai trazer os detalhes. A derrota em casa do Sport Limoeiro para o Terra e Mar por 2-1. Terra e Mar, que é o próximo adversário do Campo Grande. No domingo, ontem, portanto, o Crateús bateu o Itarema por 1-0, lá no estádio Juvenal de Melo. E no Moraizão, o União de Fortaleza bateu o Anjos do Céu pelo placar de 1-0. E com esses resultados, a gente tem um líder isolado. Claro que o campeonato está começando somente agora, mas é importante começar vencendo. E o União,
ele tem 2 jogos e 2 vitórias. E a gente tem 2 vice-líderes, né? Um deles é o nosso Campo Grande, 4 pontos, também tem 4 pontos, o Terra e Mar. O Crateús tem 3, aí vem Pacatuba do Washington Luiz, 2, Anjos do Céu, 1 ponto, Itarema, 1 ponto, e o Sport Limoeiro ainda não pontuou. Ô Anderson, como é que a rapaziada do Campo Grande aí recebeu esse empate de 0-0 do último sábado? Foi considerado um bom resultado, Anderson? Boa noite. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Sim, Marco, o Campo Grande achou um bom resultado fora de casa contra uma das equipes que são favoritas a conseguir esse acesso para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Pelo excelente comando do técnico Washington Luiz. Do outro lado, o time do Campo Grande foi para o seu primeiro jogo fora de casa e conseguiu esse resultado, até posso dizer positivo, porque o Campo Grande ainda segue ali na segunda colocação do Campeonato Cearense da terceira divisão pelos critérios de desempate. O time nesse jogo marcou a estreia justamente do Israel. Israel começou como titular no jogo, começou na lateral direita, uma função bem diferente, mas conseguiu segurar ali a peteca junto com os demais jogadores do time do Campo Grande. Lógico, recebeu uma pressão, soube sofrer, digamos assim, o Campo Grande na partida e conseguiu esse bom resultado. Agora, na sequência, pega um adversário direto na tabela de classificação, que é o Terrimar, que conseguiu a sua primeira vitória no campeonato e vai jogar em casa. O Campo Grande volta a jogar no próximo final de semana em casa contra a equipe de Itarema. Então, o Campo Grande tem esse próximo jogo amanhã já, para conseguir, quem sabe, mais um pontinho para vir muito bem para esse jogo contra a equipe do Itarema. De fato, se ganhar mais um pontinho, conquistar mais um ponto, né? Volta com 2 na bagagem dessa viagem, hipoteticamente falando de 2 adversários que devem brigar, e aí na sequência vai para jogos em casa importantes, né? Para poder tentar construir ou criar gordura para o campeonato. Então, eu acho que foi um bom resultado sim contra o Pacatuba. Melhor será se vencer esse time do Terrimar, né? Se conseguir vencer o Terrimar, será melhor ainda. Mas o empate também é um bom resultado para quem, infelizmente, na tabela teve que pegar 4 jogos fora, né? Sim. A grande desvantagem do Campo Grande em relação ao restante de boa parte do grupo, né? Porque, infelizmente, teria que acontecer. Algumas equipes teriam que ficar nessa condição de ter que atuar mais fora do que em casa. Isso acontece com metade do grupo, então o time do Campo Grande está nessa relação dos que vão ter que sair mais vezes para atuar fora de casa. E vale ressaltar, por mais que a gente fale, é muito cedo, segunda rodada, o campeonato é turno único, essa primeira fase é turno único. Então cada ponto que é conquistado pela equipe do Campo Grande é importante, já pensando nessa tabela de classificação. Ficar ali em primeiro ou segundo colocado tem a vantagem de decidir em casa, então é importante para o Campo Grande conseguir esses pontinhos fora de casa. Só lembrando para o torcedor, se classificam 4 equipes, sim, não é isso? Já para as semifinais. Isso, jogo de ida e volta. E passando na semifinal já está na segunda divisão do ano que vem. E aí a final do Campeonato Cearense é apenas um jogo, com a vantagem de quem tiver a melhor campanha. Então é importante o Campo Grande pontuar bastante nesse campeonato para ter essa vantagem já na segunda fase. O Campo Grande tem uns jogos difíceis em casa, vai enfrentar a equipe de Itarema, que teoricamente é a mais fraca, mas pega o Crateús em casa e também pega a equipe do União. Então não tem nada fácil, não é nada fácil a vida do Campo Grande dentro dos seus domínios. A gente sabe das dificuldades e o Campo Grande tem que pensar jogo a jogo. Conseguiu realmente um bom resultado contra o Pacatuba, que é um time que tem atletas muito conhecidos, tem um treinador de muita qualidade, mas que não fez sequer um gol até agora na competição, se bem que o torneio está começando agora, mas é sim um bom início do time do Campo Grande e é pensar jogo a jogo, né? É um jogo decisivo a cada rodada, afinal de contas o time tem que se classificar para a fase semifinal e o time já volta a campo amanhã, né? Um tempo curto assim de recuperação, a federação aproveita, já que o time viajou para fazer 2 jogos longe de Juazeiro e num curto espaço de tempo. O campeonato até agora com 8 jogos, né? Esse campeonato nós tivemos o quê? 3, 4, 6, 9, 11 gols marcados em 8 jogos. E é porque teve 5 só no jogo do Campo Grande. Os 2 melhores ataques são justamente do Limoeiro e do Campo Grande. Cada um marcou 3 vezes no campeonato até agora. São as 2 equipes que mais marcaram no campeonato. E tem 3 equipes que não marcaram um gol até agora dentro do campeonato, né? Pacatuba, Anjos do Céu e Itarema
não balançaram as redes nenhuma vez, né, nesse campeonato. Né? Mostra o nível do campeonato, de fato, e aposta bastante do campeonato na juventude. O campeonato tem essa intenção também de apostar bastante na juventude. E o Limoeiro tem disparado a pior defesa. Tomou 5 gols até agora dentro desse campeonato cearense da 3ª divisão. E só tem a União com 100% de aproveitamento até agora e o Sport sem ter conquistado nenhum ponto, né? 0% de aproveitamento. É bom também ressaltar, né, Delton? O campeonato é curto. Quando tivermos já na próxima rodada, praticamente estamos no meio do campeonato, que já vai para a 3ª rodada, então são 7 rodadas apenas. Então o Campo Grande precisa pontuar bastante. E amanhã já tem esse compromisso lá no Eusi Cabral, às 15 horas, contra a equipe do Terra e Mar. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do nosso Tigre, o time do Campo Grande. Intervalo comercial já Quilmer de Campos, são 18h40 em nome de Novo Rio Veículos. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. A segunda etapa do projeto Vestindo o Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM. Lembrando que o nosso Vale Esportes também tem oferecimento da Águia Proteção, uma empresa líder no mercado de segurança eletrônica. Proteja seu patrimônio, porque a Águia Proteção tem o que você precisa e procura. Por exemplo, câmeras de segurança. Para você que vai viajar, pode monitorar sua casa ou seu comércio pelo celular, aonde você estiver. Também tem cercas elétricas, aquela cerca espiral que garante mais segurança, motores para portão também é assunto para a Águia Proteção. E para facilitar, a Águia Proteção está dividindo em 10 vezes sem juros. Então não perca esta oportunidade. Ligue agora, pode ligar agora para 993 38 36 29. Repetindo, 993 38 36 29.
Além de toda a manutenção, também você encontra com a equipe da Águia Proteção. O oferecimento também, Delton Marco é da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Toda quarta-feira promoção de pizza. Na compra da Pizza G, você ganha um refrigerante de 1 litro. Na compra da Pizza GG e Extra GG, o refrigerante é de 1,5 litro. Você pode saborear também esfirras, lasanhas e beirutes. Confirme o seu pedido pelo 988429514. Tá certo, meu caro João Filho. Tá certo. Tá certo, Delton? Tá certíssimo, Marco Valério. Cadê Super Luz? Luz ainda não chegou não, mas Marco Valério, o América de Natal, quem diria, campeão brasileiro da Série B. Rapaz. Se classificou, meu amigo, na rabeira. Na Bacia das Almas. Aquele gol que o Icasa levou, classificou o América de Natal. Você viu com a importância que tem a torcida e camisa, né, Marco Valério? Porque o time do América não é lá essas coisas, não. Time bem mais ou menos, né, Delton? Mas a força de sua torcida, o peso da camisa tá aí, rapaz. O América de Natal, quem diria? Eu acho que foi muito mais falta de competência do Icasa do que mérito do América naquela classificação na primeira fase do campeonato. Era pro América ter ficado fora, sim. E olha só o que foi que aconteceu. O time tá na terceira divisão do futebol brasileiro. Bem que poderia ser o Icasa, né? Poderia sim também. Claro. Mas é aquela coisa, né? Faltou capacidade ao Icasa, principalmente nos últimos jogos. Aquela derrota pro Afogados aqui de 5-2, que até hoje o torcedor do Icasa não conseguiu entender, né? Aquele golzinho que o Icasa tomou fora de casa aos 46 do segundo tempo, para um time que já estava eliminado, que era o Globo, não tinha mais nada a fazer no campeonato. O Icasa tomou aquele gol e acabou ficando eliminado da competição. Ou seja, depois de um começo até animador, o Icasa brigou até a última rodada pela classificação, mas realmente pelos resultados das 3 últimas rodadas foi frustrante para o torcedor do Icasa o desfecho final da participação do Verdão na competição. Eu fiz tantas contas, Marco Valério, com aquele time. Pois é, rapaz. Para classificar, fiz tantas contas, meu amigo, a partir da antepenúltima rodada e lamentavelmente não conseguiu, né? E hoje a gente vê aí o América de Natal, torcida comemorando o título de campeão brasileiro da Série O que prova, Delton, que seria possível ao Icasa se tivesse um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de estrutura, porque esse time do América, que foi campeão, e o próprio Pouso Alegre, o vice, não tinham assim nada demais se comparado com o nosso Icasa aqui, o nosso representante. Entretanto, é aquela coisa, né? O Icasa tem se notabilizado nos últimos anos de ser o time do quase. É o time que quase foi para a primeira divisão, é o time que quase consegue acesso, é o time que quase conquista campeonato, é o time que quase se mantém na primeira divisão, mas infelizmente os resultados não são favoráveis, lamentavelmente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Verdão do Cariri. Nós estamos aguardando aí o nosso companheiro Kilmer de Campos para trazer informações da capital do estado do Ceará. Marco Valério, a nossa participação sempre em nome também de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Churrascaria Mão de Vaca. Lembrando que domingo de eleição a Churrascaria Mão de Vaca vai abrir pro almoço. Vai sim. A partir das 11 da manhã, fica até 3h30 da tarde para você na Churrascaria Mão de Vaca. E tá aberta hoje, vai estar aberta amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, para você, para almoço, para jantar na Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri é na Churrascaria Mão de Vaca. Ele já tá fazendo pressão, mano. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, no Cariri Garden Shopping. Rapaz, eu tô lembrando que eu tinha que mandar um abraço pra alguém hoje à noite e não tô lembrando quem é, Marco. Alguém que falou comigo, pediu o abraço, eu disse que mandaria hoje, não estou lembrando. Rapaz, pronto, você que falou com Delton Sá, manda mensagem. Sinta-se abraçado. E manda mensagem pra eu lembrar, rapaz. Não tô lembrando quem foi, mas vamos embora, vamos seguir o jogo? E só lembrar que nós estamos no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, inclusive com as imagens aqui dos nossos estúdios, Tem um colega nosso que disse que pegou, botou lá na tela lá da Smart TV dele. Ele disse que acabaram as muriçocas lá no quarto lá. Mandou inclusive a foto. Espantou todo mundo, né? Não tinha uma muriçoca lá. Bora falar com o Los? Ele tá doido pra falar aí.
Kilmer de los Campos. Boa noite, Super Kilmer. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, João Filho, amigos do timaço da Vale FM. Falando ao vivo aqui em Fortaleza, o time do Ceará já seguiu viagem para Curitiba. O time do Ceará seguiu para Curitiba na tarde de hoje, após coletivo realizado nos Jardins Suspensos de Porangabuçu, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O Vozão ainda não está escalado. O técnico Lúcio Gonçalves amanhã faz um treino de apronto lá no estádio do Atlético do Paraná, no CT do Caju. E o adversário do Curitiba é exatamente o Ceará, onde o técnico Lúcio Gonçalves jogou por várias vezes contra. O Ceará seguiu confiante. Confiante também está aqui a torcida do Fortaleza. A procura de ingressos é muito boa para o jogo de quarta-feira às 19 horas. Teremos 61 mil bilhetes disponibilizados e a casa, agora à tarde, já superou 49 mil ingressos. É bom lembrar que a torcida do Flamengo, como é grandiosa, não só aqui na capital cearense, mas no Nordeste brasileiro, a torcida do Flamengo ficará com 25% dos ingressos para o jogo da quarta contra o Fortaleza. O Leão de Aço, que ainda faz um treino amanhã na terça e em seguida concentra para o jogo na quarta. O Ferroviário Atlético Clube tem nova diretoria para o triênio 23, 24, 25. O Aderson Maia Nogueira Júnior foi aclamado, não tivemos oposição, foi aclamado no último sábado. O Pedro Bruno é o vice-presidente da executiva e o doutor Valmir Araújo, que foi presidente do Ferroviário em 2018, ano do acesso, e várias vezes presidente do Quixadá Futebol Clube, é o diretor de futebol do Ferrão. O time do Ferroviário que começa já a trabalhar a partir da primeira quinzena de novembro, visando o ano de 2023. Aqui em Fortaleza, a temperatura hoje oscilou entre 30 e 34 graus durante a tarde e noite, fresca aqui na capital cearense, viu, Delton e meu querido Marco Valério? Valeu, Super Kilmer! Obrigado pelas informações aqui no nosso timaço da Vale. Tá certo, seu Delton? Tá, só pra dizer pra você, Kilmer, que suspenda lá a castanha, viu? Por quê? Levou Porque o Tolola me trouxe a castanha aqui, eu comprei, disse quanto queria, ele trouxe aqui, paguei, meu amigo Tolola. Ele tá vendendo por aqui, certo? Aí ele disse, não, o Kilmer tá dando trabalho, não quer lhe vender, fica lhe cobrando de forma antecipada e tudo, aí ele trouxe aqui, viu, Kilmar? Diz que o frete tava muito caro também. Ele disse que o frete que você tava mandando também tava caro, o frete tava mais caro que o produto. Em mente. Valeu, Kilmer. Eu queria só lhe fazer um pedido. Quando eu for a Juazeiro, eu queria provar o baião de 2 com linguiça e macaxeira da mão de vaca. É só você não arranjar compromisso na hora do almoço. Que toda vez que você vem aqui, aí bora almoçar, você diz, eita, fulano tal chegou, tá lá no hotel e eu tenho que ir lá conversar com ele e fazer uma entrevista. É só você não assumir compromisso, venha sem compromisso. Que eu lhe levo pra onde você quiser ir. Porque eu ouvi dizer que o melhor baião molhado com linguiça e batata frita e macaxeira é da churrascaria Mão de Vaca. E ainda tem sorriso servindo o caba lá também. Eita, viu? Porra boa. Aí melhor ainda. E a carne de sol de lá também é show. É show. Vixe, Maria, então eu vou lá. Um abraço, tá bom, hein? Valeu, Kilmer de Campos. Tá legal, Delton Sá. Deixa eu falar também do Quintal Cariri. Toda quarta-feira tem a quarta diferente. Vários cantores da região se apresentam, se revezando no palco principal do Quintal Cariri. Toda a programação você confere no Instagram, @QuintalCariri. É isso mesmo, toda quarta-feira lá no Quintal Cariri. Informações 988 11 1095. Esse rapaz chegou desanimado, Delton. Aconteceu alguma coisa. Foi. Eu quero falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê, carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Hoje, José Marrocos 408, telefone WhatsApp 98805-4899. Lá é onde tem o doutor do fumê, o meu amigo Edilson,
o grande palmeirense. Tá legal, Delton Sá. Não arranje confusão com o Edilson, não, que ele é gente boa. Não, rapaz. Edilson é gente boa. Ele torce pro Palmeiras em São Paulo e torce pro Flamengo no Rio de Janeiro. Só não troque o time do Cariri, senão... Do Cariri ele é torcedor do Icasa, ele. Delton, rapaz, deixa de confusão. Não, Marco Valério. Manda um abraço pra Júnior da Renovo. Grande Lava Júnior. Jato. Grande Júnior, rapaz. Torcedor do Vasco igual o pai dele, seu Gilberto. Seu Gilberto. Esses vascaínos. Grande abraço. Ali eu vou dizer um negócio. É uma paixão muito grande pelo Vasco da Gama. Pelo Clube de Regatas, né? Pelo Vasco da Gama. Loucos, os dois, ambos, seu Gilberto e o Júnior são torcedores. Só o filho, o Felipe, que não quis ser torcedor do Vasco, é torcedor do Flamengo. O filho do meu amigo Júnior. Foi inclusive para a festa de aniversário dele. Uma vez lá, festinha de aniversário, o tema era o Flamengo e tal. O pai meio sem jeito, né, que é vascaíno, mas a festinha do Mengão lá, do Felipe, filho do meu amigo Júnior, Marco Valério. Tá certo, vamos em frente, Delton Sá. As últimas do Icasa, com o rapaz que tava lá, mas já chegou por cá. Estou por cá. É o Aloysio Tá meio Vilar. assim, tá? Tá. Aconteceu alguma coisa. Não é segunda-feira, homem. Nada mais. Acho que esse fim de semana foi pesado, viu? Dona Assunção, acho que ele quer comer cuscuz. Só prepara um cuscuzinho aí. Cuscuz com uma calabresazinha frita, um ovo frito, tomate, alface. Não, ele disse que ele gosta de cuscuz com frango cozido. Ah, é? Pra botar um caldinho assim por cima, pra ficar molhadinho. Não, gosto do frango assado. Frango assado? Tá certo. Mas com caldinho em cima, não? Não, gosto de caldo, não. Aí o cuscuz fica seco, Aloysio. Margarina, Marco. Aí você bota no micro-ondas, esquenta. Fica... É mesmo, né? É uma delícia. Ô, Aloysio. Bota uma cebolinha roxa. Não. Nossa. Aí, cuscuz seco com margarina em cima. É bom. Ou com leite, né? É bom com também. Leite. E um franguinho assado. Franguinho é bom. Tá certo. Mas vamos falar do Verdão, porque amanhã a equipe viaja às 8 horas da manhã rumo à capital cearense. Vai ficar hospedado lá em Fortaleza, na Praia do Futuro. Mas a equipe faz um trabalho em Pacajus, no estádio João Ronaldo, às 3h30 da tarde. Será o último trabalho do técnico Leandro Campos com seu elenco antes dessa partida de quarta-feira contra o Maracanã. Lembrando, Marco e Delton, a equipe viaja com 20 jogadores. Aqueles 12 considerados profissionais, mais 8 garotos da base, né? É o que tem pra hoje, né? É mais ou menos isso. E a equipe deve ir mais ou menos assim: Flaismar no gol, Rony na lateral direita, André Penalva e o recém-chegado Dedé na zaga. Do lado esquerdo, o lateral Wender. No meio, os volantes Guídio e Eli Carlos. E aí entra a surpresa, que será o Davi, que na verdade é atacante, mas vai fazer essa função de meia, já que não tem um meia de ofício. O Paulista ainda se recupera da sua lesão e sentiu um desconforto hoje no pubs, né? Nem trabalhou com bola, inclusive o Paulista. E pro ataque ele tem o Tarcísio, o William Anissete e o Anderson Lessa. É esse o time do Icasa. São os 12 profissionais, temos aí os 11 mais o Paulista. É o time que deve ir a campo com essa formação. Se você for olhar no time titular do Icasa, Delton, tem nomes interessantes. O problema é justamente ter as alternativas, né? De você ter jogadores brigando por posição, de você ter jogadores que você porventura perca por questão de cumprir cartão, algo. Você tem opções e o Icasa hoje não consegue dar ao Leandro essas opções. Você olha a escalação do Icasa, é uma escalação razoável. Sim. É uma escalação razoável. Né? São jogadores individualmente, que a gente bons. acredita que conseguem, enfim, fazer. Mas aí você querer que os caras joguem uma competição que vão ser 8 partidas e você querer que esses atletas atuem todas elas, né? E o treinador com dificuldades para substituir, porque uma coisa as pessoas precisam entender, não é nada de preconceito, é que a garotada do Icasa não tem rodagem. Não são garotos que tenham tido oportunidade em competições profissionais. São garotos que estão sendo conquistados ou descobertos pelo Icasa agora, em peneirada recente. É diferente você pegar alguns garotos que jogaram 1 ou 2 competições que estão tendo a oportunidade. É diferente. Por exemplo, eu citei ainda há pouco, a Luiz disse, não, o dirigente falou que tem 2 atletas, fulano e fulano, que jogaram pelo Icasa Sub-20 do ano passado. O Icasa não ganhou um jogo do Sub-20, empatou 1, perdeu 2. O time que saiu daqui, o campeão do grupo foi o Crato, tomou de 8 do Floresta.
foi o campeão daqui. Tomou de 8 do Floresta Sub-20. Esse ano a equipe não participou. E esse ano não participou. Então, quando eu falo, é de garoto que tem algum tipo de experiência com jogadores profissionais, porque a gente sente. Ora, em toda profissão, quando você não tem experiência, quando você tem essa oportunidade, você vai entrar, meu amigo, dá dor de barriga, o cara treme, o cara tem até conseguir esquentar o sangue, tentar entrar e aprender, vai demorar um pouco. E essa competição só vai privilegiar o campeão. Então você tem que ter jogadores, quando você substitui, eles possam ter. Então nada contra, apenas é a realidade, que são garotos, tem deles aí que estão aí inscritos, que nunca jogaram profissionalmente, nunca vestido, talvez tenham disputado em uma competição ou outra de base, não tem rodagem, tá entendendo? Pro Leandro olhar pro banco e dizer, vou trocar e vai dar resultado. Esse é o problema que eu olho, tá entendendo? E que o dirigente precisa entender, né? Que não é nenhum tipo de preconceito, é porque, de fato, o Icasa não conseguiu dar ao Leandro um time mais competitivo para disputar essa competição. E vai ter, sempre como opções, uma garotada que ainda não tem experiência suficiente para poder você esperar muita coisa deles. Ô Aloysio, o que é que se fala desse aniversário do Icasa? Lá pelas bandas do Icasa, o pessoal tem acompanhado, tem comentado alguma coisa, se é um time forte, ou é um time também que tem suas dificuldades financeiras? O que é que o Icasa tem pensado e até falado sobre o adversário? Olha, pelo menos a questão financeira do Maracanã é diferente da do Icasa, viu, Marco? Os trabalhos começaram no mesmo dia 12 de setembro, então as mesmas 2 semanas que o Maracanã teve, o Icasa também teve. Porém, o Maracanã tem algumas peças bem conhecidas aqui do nosso futebol, vamos lá. O Janeudo, meio-campista, está no Maracanã. Muito bom jogador. O Daxon, que inclusive estava no Maranhão. Ex-Guarani, ex-Icasa. Atacante que está no Maracanã também. O Lincoln, volante, também é da equipe do Maracanã, né? E outros nomes que já não são tão conhecidos aqui do nosso futebol, mas estão por lá, como o atacante Adilson Bahia e o técnico é o Júnior Cearense, faz esse trabalho lá com o diretor de futebol Raul Santos, né? Que fez a montagem do elenco. Enfim, as notícias que chegam são dessa forma, tímidas. A gente sabe das peças. A gente sabe como a equipe se montou, mas os detalhes do dia a dia do treinamento a gente não tem conhecimento, nem o Icasa, mas sabemos que é uma equipe boa, né? Que tem bons nomes e vem forte também, assim como o Icasa e os outros, para brigar por esse título. Valeu, Aloysio. Então, quarta-feira, 3 da tarde, Verdão estreia. Desejar uma boa viagem para a delegação icasiana amanhã e que, se possível, volte com um grande resultado nessa primeira rodada. Com certeza. Lembrando que o Icasa vai folgar na segunda rodada, né? Vai ter aqueles dias de folga até o dia 9 de outubro, quando volta a jogar aqui em Juazeiro contra o Guarani de Sobral na Arena Romeirão. Vai folgar na rodada, mas não vai ter aqueles dias de folga, não. Vai trabalhar, né? Quem? O Icasa? Sim. É. E o repórter também trabalha. Você disse que vai ter uns dias de folga, não vai ter dia em de campo, folga nenhum. né? Não vai atuar na segunda rodada. Não, até que vai. Na quinta-feira, depois do jogo, os titulares vão ter, né? Aquela folguinha, né? Não vai estar rodado, mas não está trabalhando. Muito bem, então... Pois manda um alô pra Pelado, que é seu fã. Alô, Pelado, e Aldísio também no crato. Aldísio, né? É. E o Alfredo Benício, que esteve hoje lá no Praxedão também. Também, tá mandando mensagem aqui. Obrigado pela audiência. Ixi, Marco. E o pessoal do YouTube também, né? Também, com certeza. Que a gente esqueceu deles hoje, mas um abraço. Essa enfada aqui, Marco Valério. Olha só, rapaz. De onde é isso aí, Del? Tão bonito Salgadeiro. assim. Aí. Rapaz, o Salgadeiro tá com tudo. E o pessoal tá sempre ouvindo a gente lá. Um abraço pra toda a galera boa do Salgadeiro. O Francisco tá com raiva do Kilmer. Diz que o Kilmer nunca mais mandou um alô pra ele. É, rapaz. O Kilmer esqueceu, né, Del Sá? Esqueceu. Oh, meu Deus. Vambora? Valeu, Tem um jogo hoje Aloysio. pela Série B, né, João Filho? Um abraço. Tem um jogo hoje pela Série B? Tem CSA e Tombense. Jogão. E dizer que o São Paulo ontem goleou e o JF acertou na última sexta-feira. Hoje teve um jogaço também na Liga das Nações, da UEFA, Inglaterra e Alemanha. Como é que foi o jogo? 3-3. 3-3. Olha só, bacana. 6 gols. Uma prévia. E amanhã tem seleção brasileira, né? Tem mais um show da seleção contra a Tunísia, pentacampeã do mundo. Tem mais o quê? Um show. Mais um show. Deu um show contra Gana e amanhã mais um show. Inclusive o nosso querido Everton será o titular amanhã. Vamos embora, JF. Depois desse show eu vou pra casa. Valeu, Delton Sá. Deixa de ser pé frio, rapaz, e torcer contra. Um abraço, galera. Até amanhã com mais um Vale Esportes.
Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Uma perspectiva, isso é muito importante, uma perspectiva de crescimento agora para o segundo semestre de mais de 60% no setor de serviços, onde o turismo está incluído. Quando eu falo mais de 60%, eu estou falando de mais de 670 mil empregos, Mariana, que serão gerados agora no segundo semestre. Isso é muito importante para a economia do nosso país. Ministro, a aviação foi um dos setores, que apresentou crescimento no número de embarques. Na semana passada, inclusive, uma companhia aérea anunciou voos internacionais saindo do Recife direto para os Estados Unidos, para o Uruguai. O que isso representa para o setor? Isso representa que nós estamos no caminho certo. É justamente o caminho da retomada. A retomada é essa que já acontece. O setor de aviação, ele teve agora no mês de julho 7,6 milhões de embarques. Isso são os melhores números dos últimos 3 anos. Então, a retomada agora dos voos internacionais para aquecer ainda mais a nossa economia é muito importante. E isso é resultado também da Embratur, a agência brasileira que está responsável pela promoção do Brasil no exterior, que está realizando o seu trabalho, que também não parou, para que a gente possa trazer novamente os turistas estrangeiros para o nosso país. Porque, como eu disse, no dia do lançamento lá desse novo voo internacional, que foi lá em Recife, Pernambuco, na ABAV, uma das maiores feiras nacionais, eu estava presente também, inclusive quero elogiar o fluxo de visitantes que tiveram lá nos 3 dias, foram mais de 30 mil visitantes, aquecendo cada vez mais o turismo de negócio, que cresceu no último ano mais de 300%. Então, a retomada dos voos internacionais agora vai aquecer a nossa economia, porque o nosso trabalho que estava sendo realizado no pré-pandemia, iríamos ultrapassar os 7 milhões de turistas estrangeiros que vinham ao nosso país. Mas fomos surpreendidos com a pandemia. Mas agora, no momento certo, esperamos chegar no final do ano com mais de 4 milhões de turistas estrangeiros aqui no nosso país, dessa forma fortalecendo cada vez mais a economia. E o mais importante, durante todo esse período